Amém. Eu é que agradeço, né, por essa oportunidade, pela ideia lançada, né, de fazermos a nossa reunião juntos, né? Essa é uma das coisas que a tecnologia hoje nos permite, né? Algo que até pouco tempo atrás era impensável, né, de juntarmos num trabalho só a Igreja de São Bernardo do Campo e a Segunda Igreja de Feira de Santana, além de termos acompanhando irmãos de diversos outros lugares, né, isso que seria impensável há um tempo atrás, os recursos tecnológicos, né, nos permitem hoje podermos promover, né, um trabalho assim juntos. Então, nós somos gratos a Deus por esta oportunidade que nos é concedida. Eu quero convidar, então, você a abrir a sua Bíblia no Salmo 126, que é o salmo do nosso estudo desta noite, o texto básico para o nosso estudo desta noite, o Salmo 126. Salmo 126, ele nos diz assim: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. O salmo que acabamos de ler é um salmo que pertence a um grupo de salmos conhecido como cânticos de romagem ou como cântico dos degraus, né, dependendo de qual é a versão da Bíblia que alguém usa, você vai ver aí o título como cântico de romagem ou cântico dos degraus. Esse grupo de salmos é chamado assim porque acredita-se que estes salmos eram cantados enquanto as pessoas se dirigiam para Jerusalém, especificamente quando se dirigiam para o templo, para as festividades, para a adoração a Deus. E esse salmo, em especial, ele retrata um período muito importante da história do povo de Deus, um período muito importante da história de Israel. Nós precisamos ter em mente o seguinte: Deus criou o homem, mas ele caiu em pecado, como todos nós sabemos. Deus, então, executa um plano de salvação. E neste plano de salvação está inclusa a constituição de um povo. Deus constitui para si um povo. Mas um povo que se mostra em diversos momentos rebelde. Há um dado momento, inclusive, que este povo, o povo de Israel, se divide. Se divide em Reino do Norte, com 10 tribos, e Reino do Sul, com as outras 2 tribos. Esses reinos, o Reino do Norte não teve nenhum rei fiel. Todos os reis mantiveram-se longe dos caminhos do Senhor, enquanto que o Reino do Sul alternou reis fiéis e reis não fiéis, reis idólatras. E, na verdade, Deus, então, traz juízo contra ambos os reinos. No ano 722 a.C., os assírios, que eram um império poderoso na época, dominaram o Reino do Norte. E, aliás, dominaram de uma forma tal que eles eliminaram o Reino do Norte do mapa. Eles destruíram completamente aquela parte. Anos mais tarde, no ano 597, e depois também uma segunda invasão
no ano de 586, a Babilônia, que foi o reino o império que tomou o lugar dos assírios no domínio do mundo da época, invadiu o Reino do Sul. Deus, assim, disciplinou o seu povo, e eles foram para o cativeiro. Leia depois, se você ainda não fez isso, o livro de Lamentações. Aliás, o ano passado, né, com a Igreja de São Bernardo, nas quartas-feiras, nós estudamos o livro de Lamentações, e vejam quão terrível era a situação em que o povo se viu naquele momento. E durante todo esse tempo de cativeiro, o povo ficou sem terra, sem rei, sem templo, sem sacerdotes, sem culto. O Salmo 137, ele relata um pouco de como o povo se sentiu no cativeiro. Os primeiros versículos do Salmo 137 dizem assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Vejam, o lamento do povo descrito no Salmo 137 era de um povo que não conseguia nem cantar. Ele diz que eles penduravam os seus instrumentos, as suas harpas, nos salgueiros. E aqui tem um detalhe bastante interessante, porque a árvore, chamada aqui de salgueiro, é também aquela que alguns de nós conhecem como o chorão. Eles penduraram as suas harpas numa árvore, eles choravam e penduravam as suas harpas numa árvore que se chamava chorão, no meio do seu lamento, e dizendo: nós não conseguimos cantar. Nós não conseguimos cantar um cântico de vitória, o cântico de Sião, se nós estamos longe da nossa terra. Esse Salmo 126, então, ele nos traz redenção e consolo para aquele povo. Porque este salmo é um cântico que ocorre no período em que o povo começa a retornar deste cativeiro. E neste salmo nós podemos destacar, ou nós queremos destacar, três coisas. A primeira está nos 3 primeiros versículos, que é uma constatação. O salmista constata uma grande verdade que eles estavam vivendo naquele momento. No versículo de número 1, que diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. O que nós temos aqui é a descrição de que várias décadas se passaram no meio do cativeiro. O povo estava já, inclusive, encaixado naquele lugar, já estabelecido ali. Até a língua havia mudado. Repentinamente, Deus move o coração do rei inimigo, do rei opressor. E ele concede a Neemias, e nós temos essa história registrada no livro de Neemias, a oportunidade de voltar. Naquele período em que, conforme Neemias 1 diz, em que Neemias recebe a notícia de que Jerusalém continua destruída, muros derrubados, portões queimados, e ele chora vários dias, e ele ora durante algum tempo, e pede a Deus que tenha compaixão. Quando o rei pergunta o que ele quer, ele pede ao rei libertação para voltar a Jerusalém, para reconstruir os muros, pede madeira para isso, e o rei ainda lhe dá tudo o que ele concede e mais uma escolta para que ele volte a Jerusalém e os muros sejam reconstruídos. Quer dizer, é improvável que aquilo que estava acontecendo acontecesse. Quem poderia imaginar, ainda que Deus tivesse profetizado isso através de Isaías, né, que haveria um rei que libertaria o povo, que o faria voltar para a sua terra, mas quem em sã consciência
em condições humanas, normais, poderia imaginar que aquilo realmente iria acontecer. Isso é tão verdade que alguns nem quiseram voltar, porque já estavam acostumados, presos àquela situação da Babilônia. O versículo de número 2, então eles dizem, eles estavam como quem sonha. Quer dizer, é como, sabe aquela expressão, às vezes em filmes, você vê assim alguém diante de algo tão espetacular que ele pede para alguém estar perto, lhe beliscar para ver se não é um sonho, né? Para ver se aquilo é mesmo realidade. E é essa a ideia aproximada que o texto, que o povo dá. Ele está dizendo, olha, quando essas coisas aconteceram, a gente ficou como quem sonha, a gente ficou como quem não podia acreditar que aquilo realmente estava acontecendo, de tão maravilhoso, de tão extraordinário, de tão magnífico que era aquilo para a vida deles. No versículo de número 2, ele diz que então a nossa boca se encheu de riso, nossa língua de júbilo, e entre as nações se dizia grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Ora, além do efeito que isso causou sobre o povo de Deus, deles ficarem como quem sonha, deles encherem o seu rosto, a sua boca de alegria profunda, o regresso também teve impacto sobre as nações ao redor. Ou seja, as nações que já estavam acostumadas de ver aquele povo antes poderoso, agora destruído, estão impressionadas em ver que aquele povo ressurge das cinzas, que aquele povo é trazido de volta para sua terra, vai recomeçar a sua vida. E eles mesmos, pelo testemunho do povo de Deus, conseguem atribuir a Deus o resultado daquilo. Vejam, eles não dizem que povo poderoso, que povo forte, eles têm um grande líder. Não, eles dizem grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Grandes coisas Yahvé tem feito por eles. Grandes coisas o Deus que firmou uma aliança com eles tem feito por eles. E no versículo de número 3, o que nós temos é o povo proclamando a realidade disso. Ele diz, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. É como se o povo estivesse dizendo às nações, é verdade. O que vocês estão vendo é a mais absoluta verdade. Deus, de fato, faz grandes coisas por nós. Nós poderíamos traçar um quadro aqui de como a realidade deles muda. Eles estavam num lugar de pesadelo. Agora ficam como quem sonha. Na sua boca havia choro no cativeiro. Na boca agora se encheu de riso. No lugar do lamento, existe uma língua cheia de júbilo. No lugar do escárnio, da vergonha, as nações estão dizendo grandes coisas o Senhor tem feito por eles. No lugar do desespero, eles estão constatando que Deus de fato tem feito grandes coisas. No lugar da tristeza, eles dizem, por isso nós estamos alegres. Eles constatam, portanto, uma realidade. O que Deus tem feito por nós é grandioso. Nós estávamos numa situação humanamente irreversível, mas o Senhor nos redimiu. O Senhor trouxe sobre nós consolo. Mas o versículo de número 4, depois desta constatação e desse louvor, dessa gratidão a Deus, nós temos uma súplica. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Eu coloquei aí nos comentários, né, da transmissão do Facebook um link de um vídeo do YouTube, um vídeo relativamente moderno, e há vários. Se você digitar no YouTube o Torrentes do Negueb, vão aparecer alguns vídeos modernos, recentes, que retratam o que é o Negueb. O que significam essas torrentes do Negueb. E é importante nós entendermos o que isso significa para entendermos o que eles estão pedindo.
Não é muito difícil entender que eles estão pedindo restauração. Mas nós poderíamos imaginar assim, bem, mas eles já não disseram no verso 1 que o Senhor restaurou a sua sorte? Eles já não voltaram para a terra? Eles já não estão reconstruindo a terra? Bem, nós precisamos saber que entre a volta do povo à terra e a reconstrução do templo, há uma lacuna, há um espaço de tempo. Nós precisamos lembrar também que eles voltaram para a terra, mas eles continuam, eles não são totalmente livres. Eles continuam sob o domínio do Império Babilônico. Depois estarão sob o domínio do Império Medo-Persa. E depois estarão sob o domínio do Império Romano. Mas nessa lacuna, o que eles estão pedindo, a súplica que eles fazem, é que essa restauração se complete. Quer dizer, eles já reconheceram que o que Deus fez é muito. Eles já reconheceram que ser trazido para a terra já é uma grande coisa. Mas eles estão pedindo, Senhor, traz-nos uma restauração maior. E por que ele usa a figura da torrente do Negueb? É porque o Negueb é deserto. É uma terra onde não vai adiantar plantar nada, porque a terra não vai produzir. No entanto, esse território está numa planície, está num lugar em que, quando chove, ou quando chovia, lá no alto do monte, relativamente distante dali, a água da chuva que descia entrava pelas cavernas, pelos buracos, e lá na planície começava a brotar como do nada do chão. Ou seja, você está assim num dia ensolarado, num dia quente, tudo seco, e de repente vem um rio, vem uma corredeira arrastando tudo. E se as pessoas não saírem do caminho, se os animais não saírem do caminho, a torrente arrasta tudo. Ela enche aquele lugar de água. E ao inundar o Negueb, o vale do Negueb, ao inundar aquele deserto, ele transforma aquela terra seca em terra fértil. Porque ela traz, né, com a sua corredeira, vindo das montanhas, ela traz nutrientes e ela rega a terra. Ela torna a terra fértil de novo. Ela torna a terra produtiva de novo. Então, o que eles estão dizendo é: Senhor, é bom estar de volta à terra, mas a terra ainda está seca. E é um lugar para onde as pessoas podem olhar, e aquelas pessoas que não conhecem, né? Eu tenho relatos de conhecidos que estiveram visitando o Negueb, e eles tiveram a oportunidade de estar ali, então o guia dizer para eles: vamos, nós precisamos sair rapidamente daqui porque vai inundar. E essas pessoas testemunham o seguinte: você olha para todos os lados e você fica se perguntando de onde vai vir essa água. Você olha e onde o seu olho alcança é terra seca. O sol está quente, não há sinal de chuva. Como vai inundar? E então, de repente, a água começa a brotar dos buracos e inundar todo aquele lugar. Essa é a imagem que eles estão colocando. Senhor, nós estamos aqui, mas estamos ainda numa terra seca. Faz de uma forma assim extraordinária, surpreendente a restauração da nossa terra. E finalmente, meus irmãos, nos versos 5 e 6, ele manifesta certeza. O salmista manifesta fé. E o que o salmista diz? Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes.
Vamos imaginar a seguinte cena: nós temos ali um agricultor e a torrente encheu, mas pouco tempo depois a água se foi, secou. E o agricultor tem nas suas mãos as últimas sementes. E ele vai lançar essas últimas sementes numa terra que é seca. Numa terra que aparentemente não tem como produzir nada. Quer dizer, eles não. Não é um investimento seguro, do ponto de vista humano. Parece uma aposta. Então, nós poderíamos imaginar um agricultor com aquelas últimas sementes na mão, semeando, mas semeando com lágrimas, semeando com dificuldade, semeando com luta, semeando talvez com medo de estar jogando as suas últimas sementes fora, de jogar as suas últimas sementes no solo e não conseguir colher nada. Mas ele vai chorando, com fé. Com fé que as torrentes vêm. Com fé que as torrentes vão inundar aquela terra seca. E vão torná-las terra por um período do ano produtivas. E ele vai poder colher. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, volta com júbilo. Quem não temeu, quem não fraquejou na fé, quem permaneceu confiante no Senhor e obedeceu, colheu os resultados com alegria. A ideia, portanto, é que o povo chorou no cativeiro. Mas agora o povo pode se alegrar na restauração promovida por Deus para a vida deles. Esse, portanto, é um salmo que fala da redenção, porque o povo voltou para a terra. Mas esse é um salmo que fala também de consolo. O consolo de saber que as coisas ainda não estão prontas. Mas aquele que começou a boa obra, como as torrentes do Negueb, vai completar essa boa obra. Algumas lições, algumas aplicações para nós. A primeira coisa que você precisa ter no seu coração é confiança plena e absoluta em Cristo Jesus. As circunstâncias deste povo eram absolutamente adversas. Não havia nenhuma esperança humana, mas eles confiaram nas promessas do Senhor. Eles choraram, mas eles não desistiram. Eles não abandonaram a Deus, eles não abandonaram a fé, eles não abandonaram a vida, eles não desistiram. Eles confiaram no Senhor e tiveram a oportunidade de ver as maravilhas do Senhor na sua vida. O pecador sem Cristo é alguém sem esperança. E é alguém para quem não há solução humana, porque ele está morto nos seus delitos e pecados. Mas Cristo Jesus vem, o Evangelho vem, o Espírito Santo vem e aplica a obra de Cristo no coração do pecador. Ele crê em Cristo, ele reconhece Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Ele se arrepende dos seus pecados e ele se torna uma nova criatura. Mas uma nova criatura que ainda tem que conviver com o pecado, com as dores, com as limitações, com as circunstâncias difíceis da vida, com as perdas, com as tristezas. Mas ele não desiste. Porque ele sabe que, como as torrentes do Negueb, o Senhor restaura a sorte daqueles que confiam nele. Uma outra coisa que eu quero dizer a você. Use a verdade de que Deus fez maravilhas no passado e que ele continuará
fazendo no presente. Esse povo sabia o que Deus tinha feito com seus antepassados no Egito. E eles sabiam que Deus podia fazer grandes coisas porque ele já tinha feito grandes coisas. Se você olhar para a sua vida, se você olhar para a vida de pessoas que você conhece, estou certo de que virão à sua memória também grandes coisas que Deus fez por você. Grandes coisas que Deus fez pela sua igreja. Grandes coisas que Deus fez por pessoas que estão ao seu redor. E a lembrança de que Deus já fez grandes coisas deve nos trazer consolo, conforto, segurança de que, de acordo com a sua vontade, ele continuará fazendo grandes coisas. Ele começou uma obra e ele vai terminar essa obra. Ele sustentou, ele restaurou e ele continua sustentando e restaurando o seu povo. Uma terceira coisa que nós aprendemos com este texto. Ore e viva a vida cristã. É absolutamente fundamental que nós lancemos sobre Deus as nossas ansiedades. O povo estava alegre, o povo estava feliz, o povo estava confiante, mas não deixou de suplicar a Deus a sua bênção. Não deixou de dizer ao Senhor, ó Senhor, completa a nossa restauração. Meus queridos, nós estamos numa caminhada aqui no deserto, no cativeiro. E os nossos olhos são postos na Nova Jerusalém. Os nossos olhos são postos na glória. E às vezes as lutas, as dificuldades parecem tantas que nós podemos até perguntar, será que nós vamos chegar? Será que nós vamos conseguir completar essa carreira? Ora, nós podemos ter a plena convicção de que a carreira será completa. O que nós precisamos fazer é orar e viver a vida cristã. Orar e viver de forma fiel, independentemente das circunstâncias que estejamos vivendo. Assim, por fim, espere em Cristo, confie em Cristo, deposite toda a sua confiança em Cristo. Nós estamos vivendo momentos difíceis, momentos de pandemia, momentos de perda. Entes queridos, amigos, familiares, irmãos em Cristo estão partindo. Outros estão sendo acometidos, sofrem angústias profundas e Deus restaura. Às vezes nós imaginamos, depois de um ano de pandemia, se isso não vai acabar mais. Quantas pessoas falando de um novo normal e a gente, às vezes, vê as pessoas perguntando que novo normal é esse? Normal, o mundo não é, desde Gênesis 3. O mundo era normal no Éden. E a criação vai voltar a ser normal no novo céu e na nova terra. Enquanto isso, não há normal. Enquanto isso, há pecado, há luta, há tristezas, há dificuldades. Mas há uma certeza. A certeza de que a redenção e o consolo do Senhor estão sobre aqueles que nele confiam. E estes jamais serão abalados. E estes vão completar a carreira. Vão guardar a fé e vão se apresentar diante do Senhor em vitória, por causa da obra realizada em Cristo Jesus por nós. Que Deus assim nos abençoe e aplique sobre a nossa vida a sua palavra. Amém.